1 Coríntios capítulo 1, versículo 7, e depois capítulo 3, a partir do versículo 1. Diz assim: de modo que não falta a vocês nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Capítulo 3, versículo 1. Irmãos, não pude falar a vocês como espirituais, mas como a carnais, como crianças em Cristo. Dei a vocês leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condição de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condição, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, outro diz, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo, quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem faz crescer. Amém? Ou fez crescer, melhor assim. Pode se assentar, irmãos. Glória a Deus. Hoje, glória a Deus pela vida de cada um. Nossa irmã Madalena, seu esposo, glória a Deus. Deus é bom, né, irmãos? Deus é maravilhoso. Irmãos, a palavra do Senhor aqui, primeiro Paulo começa a elogiar a igreja de Coríntios, porque elas tinham vários dons. Só que a igreja de Coríntios também tinha um problema. Ainda eles não tinham crescido no caráter, na maturidade. E hoje nós estamos aqui na casa do Senhor, nós viemos para buscar a Ele, e viemos também para aprender dEle. Porque, irmãos, quando a gente busca a Deus, a gente encontra refrigério, encontra cura, encontra salvação, encontra a solução para a nossa vida, porque Ele é a solução. Mas a gente também, irmão, aprende a como ser uma pessoa melhor, a como ser formado em nós o caráter de Cristo. Nós vemos que as nossas irmãs leram aqui a palavra do Senhor. Nós vemos 1 Tessalonicenses capítulo 4, para a gente não querer prejudicar ninguém, não prejudicar o próximo. Nós vemos aqui que a palavra do Senhor foi lida para a gente confiar no Senhor de todo o nosso coração. Foi lido também Romanos capítulo 8, para que a gente não ande segundo a carne, mas ande no Espírito, porque quem está em Cristo, nenhuma condenação há. E infelizmente, muitas vezes a igreja de Coríntios dava legalidade à carne, dava legalidade às coisas que não estavam agradando a Deus. Eles distinguiam o carisma, ou seja, da maturidade, do caráter deles, ao mesmo tempo que eles tinham coisas externas, mas interno eles não eram mudados. Então imagine, você passa uma coisa que você não é, ou você mostra uma coisa por fora, mas por dentro você precisa ser moldado. E foi para isso que Jesus veio, para moldar o nosso caráter, para moldar nós por dentro. Então hoje nós vamos trabalhar sobre um tema rumo a uma igreja madura, irmãos. Nós tem hora que a gente precisa amadurecer, tem hora que a gente tem atitude de crianças ainda. Não que a gente não deve ser como criança no lado humilde, mas eu falo, tem hora que a gente tem que agir com responsabilidade, tem hora que a gente tem que agir com maturidade. Então, uma das características da maturidade é o equilíbrio. Então, a igreja de Coríntios, ela não conseguia equilibrar o carisma, seja o favor, os dons espirituais que ela tinha, com o caráter. Então na igreja de Coríntios eles tinham vários dons, e como eu já falei, o dom não salva, ele só capacita para você fazer a obra, mas eles ainda, o caráter deles era como se fosse de criança, agia como criança. Nós vemos no capítulo 3, tinha divisão entre eles, tinha dissensão entre eles, eles não eram maduros ainda, e Paulo não pôde falar com eles como pessoa madura, mas falou como crianças. Irmão, toda vez
que a gente entra em discussão, entra em divisão, toda vez que a gente tem inveja, entra em discórdia, nós estamos mostrando que a gente não é maduro ainda. Estamos mostrando que a gente precisa manter o equilíbrio, que a gente precisa mudar, que a gente precisa melhorar. Porque é isso que Deus quer fazer em nós, irmãos. Ele quer transformar a nossa vida. Ele quer nos fazer homem completo em Cristo Jesus, pessoas completas em Cristo Jesus. Porque senão a gente não vai entrar no céu, irmão. A gente pode ser a pessoa mais feliz por fora, mas se a gente não for transformado por dentro, a gente não entra na Nova Jerusalém. A gente não entra na presença do Senhor. E que triste, né? Ver uma igreja que tinha carisma, mas o caráter não estava moldado. Ver uma igreja que mostrava por fora, porque muitas vezes as pessoas iludem com coisas que é mostrada por fora, esquece do que tem por dentro. Então não adianta eu falar que tem vários dons, mas chegar na hora de amar eu não consigo amar. Chegar na hora de tratar bem o meu irmão eu não consigo tratar. Então isso mostra uma falta de imaturidade. E a igreja, irmão, não está aqui para discutir entre os outros. Um casal, uma família, um lar não está aqui para fazer isso, porque senão a casa dividida, ela não fica de pé. Então imagina uma igreja que cresce por fora, mas não cresce por dentro. Imagina uma pessoa que é bela por fora, mas por dentro precisa ser trabalhada. Irmãos, Jesus nos chamou para nos transformar de dentro para fora. Então, irmãos, vamos alcançar a maturidade. Vamos ter equilíbrio nas nossas ações. Vamos ter equilíbrio quando a gente agir. Você percebe quando a pessoa é madura, tem maturidade, ela sabe controlar as emoções. Ela sabe como agir diante das situações. Ela sabe equilibrar porque ela já é experiente na vida. Porque ela já aprendeu, ela já foi completa, ela soube viver. Então, irmãos, que a maturidade de Deus esteja sobre a minha vida, esteja sobre a sua vida. Nós não podemos, falar que não, carisma é por um lado e caráter é por outro. Não podemos isso. Os dois têm que estar unidos. Eu sou uma pessoa alegre, mas eu sou uma pessoa de caráter. Eu sou uma pessoa usada por Deus, mas eu sou uma pessoa de caráter. Eu sou uma pessoa que amo as pessoas. Eu sou uma pessoa que eu dou a vida pelas pessoas. Nós temos que ser pessoas de caráter, irmão. Não dá para falar que um é não dá. Os dois têm que estar unidos. Então, irmãos, somos rumo a uma igreja que amadurece, unindo carisma e caráter, de modo que não falte em nós dons espirituais, o favor de Deus, a graça de Deus, as qualidades que Deus nos deu, que a igreja seja cheia do Espírito Santo, cheia dos dons de Deus, cheia da presença de Deus, mas que a igreja também seja cheia do amor de Deus, que a igreja seja cheia da presença de Deus. Como é bom, irmãos, quando a gente começa a conversar e a gente vê que a pessoa ama de verdade, a gente vê que a pessoa sente de verdade, e é isso que Cristo quer, que nós sentimos o que Ele sente. Porque falar, irmão, aí todo mundo fala. Agora fazer é outra coisa, sentir é outra coisa, e Deus quer que a gente sente. Por quê? Porque Jesus sentiu por nós. Jesus, irmão, Ele não apenas Ele é Deus, mas Ele se fez homem. Ele se fez homem e habitou entre nós. Sofreu como homem, como um filho de Deus, sofreu. Então Ele mostrou o seu amor por nós, pisando aqui na terra, vivendo no meio de pecadores. E Ele foi fiel a Deus até o fim. Então, os escribas e fariseus diziam para eles: esse homem é diferente. E as pessoas viam: esse homem é diferente. Por que esse homem é diferente? Porque ele não só fala, mas ele ama também. Ele não só fala, mas ele vive também. Então, Deus nos chamou para ser diferente, irmão. Então, em nome de Jesus, que Deus possa trabalhar na nossa vida, irmão. Que Deus possa trabalhar grandemente em nós. Que Deus possa moldar toda a nossa vida. Então, Paulo primeiro, ele agradece à igreja de Coríntios por vários dons que ela tinha. Só que ao mesmo tempo, a igreja não estava ali trazendo obediência a Deus e uns aos outros. Por quê? Porque tinha contenda, divisão. A igreja muitas das vezes dava mau testemunho.
Então imagine a igreja, nós aqui pessoas, dar mau testemunho. A gente mostrar que tem poder, mas quando sai lá fora, os vizinhos veem a gente falando mal do irmão, veem a gente falando mal um do outro. Que testemunho é esse? Aí já pensou, o povo chegava na igreja de Coríntios, um falava que era de Apolo, o outro falava que era de Paulo. Imagine. Aí como que as pessoas iam ver Cristo naquela igreja? Como que as pessoas iam ver o amor? Irmão, como que as pessoas vão ver o amor de Deus em nós, se há divisão dentro da gente? Como que as pessoas vão ver o amor de Deus dentro de nós, se há divisão um com os outros? Isso não faz parte da igreja de Deus, irmão. Isso faz parte das coisas do mundo. Paulo chamou de carnais, de coisas do mundo. Porque o mundo que fica brigando um com o outro, nós não, nós estamos aqui para amar uns aos outros. Nós estamos aqui para receber uns aos outros. Nós estamos aqui, irmão, para apoiar uns aos outros. Então, se preocupe com o seu caráter ser formado. Talvez você não possa ter muito carisma, mas se você tiver caráter também, é claro que tem que ter os dois. É melhor ter os dois. Que adianta? A pessoa fala que tem caráter, mas não dá um sorriso, não faz nada. Não, irmãos, é os dois. Então nós temos que ter os dois, porque é bom uma pessoa cheia do Espírito Santo e uma pessoa ali que tem um caráter. Porque era isso que os nossos irmãos, se a gente for ver a igreja brasileira, se a gente for ver a Bíblia, eles prezavam, eles tinham os dons, tinha poder, tinha carisma, mas tinha caráter. Então você vai ver que a vida dos apóstolos, a vida de Jesus, era uma vida santa, era uma vida pura, era uma vida limpa. Eles procuravam, eles procuravam dar bom testemunho para as pessoas ver Cristo neles. Eu não sei como tem sido a tua vida até agora, mas em nome do Senhor Jesus Cristo, deixa Jesus transformar a tua vida. Deixa Jesus transformar o seu caráter. Talvez você fale ainda, eu fico muito nervoso. Eu fico muito nervoso. Deixa Jesus transformar. Jesus diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Talvez você fale, eu sou muito briguento. Jesus foi injuriado e não injuriou. Talvez você fale, eu não consigo parar de falar mal dos outros. Em nome do Senhor Jesus, fofoca não é de Deus. Falar mal das pessoas, mau testemunho, não é do Senhor. Mas eu tenho inveja, irmão. E inveja piorou, que a Bíblia diz que ela corrói os ossos. Inveja não é de Deus. Se Deus deu para outra pessoa, Ele pode fazer o melhor na sua vida, ou dar aquilo que Ele tem para a sua vida. Porque aqui ninguém vai ser igual a ninguém, ninguém vai ter o que todo mundo tem. A única coisa que a gente pode ter em comum ou igual é a fé em Cristo Jesus, é o Senhor Jesus como Salvador. A salvação e as coisas de Deus, mas tem coisa que Deus vai dar uma família para uma família para outro. Cada um Deus vai dar de conformidade àquilo que é útil, irmãos. Todos nós temos um propósito aqui na terra. Não fique com inveja de família de ninguém. Se você tem ou não tem, irmão, só fica na presença de Deus. Porque lá na Nova Jerusalém não vai faltar nada para nós. Lá não vai faltar nada, irmão. E pelo contrário, toda tristeza, toda inveja, todo mal vai cair por terra em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, a partir de hoje, deixa Deus colocar sentimentos bons no seu coração. Deixa Deus transformar a sua mente. Manda tudo que é ruim embora. Tudo que é ruim embora. Eu não consigo ficar quieto na hora que tem que ficar quieto. Então fala: Senhor, me dá maturidade, me dá equilíbrio, me dá domínio próprio. Senhor, eu não consigo levar desaforo para casa. Senhor, não consigo. Então fala: Senhor, me ajuda, Pai. Me ajuda em nome do Senhor Jesus Cristo. E não leve desaforo para casa e nem para o seu coração. Não leve, porque Jesus não deixou isso entrar no coração dele. Quantos desaforos Jesus passou? Cuspiram no rosto dele, deram palmada nele, deram soco nele, chicotearam ele, coroa de espinho. E ainda ele falou depois: Pai, perdoa, que eles não sabem o que faz. Se Jesus suportou, irmão, se Jesus perdoou, se ele falou para a gente seguir o exemplo dele, se Estevão conseguiu perdoar quem estava apedrejando ele, porque nós temos que ser diferentes. Não, falou de mim, eu vou ter que falar dessa pessoa também. Me xingou, eu vou ter que xingar também. É isso que o diabo quer, irmão. É isso que o inimigo quer.
Porque se todo mundo resolver ser ruim, imagine o que vai virar esse mundo. Por isso que existem pessoas boas no sentido que faz a vontade de Deus. Para quê? Para fazer a diferença, irmãos. Então que Deus nos dê maturidade diante da situação, que nós sejamos uma pessoa amadurecida, maduro na fé, maduro espiritualmente, maduro nas atitudes, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a gente não tenha só carisma, mas que a gente também tenha caráter. E também vamos ser uma igreja, irmãos, que amadurece, seja tanto no poder quanto na sabedoria. Como assim? Às vezes, irmãos, a gente quer fazer as coisas, só que às vezes a gente não tem sabedoria para saber ouvir, só que às vezes a gente não tem sabedoria para saber falar. Às vezes a gente mostra, nossa, Deus me usa na oração, Deus me usa na pregação, Deus me usa no louvor, Deus me usa para orar para alguém, Deus me usa para chamar alguém para vir para a igreja, mas na hora de falar com sabedoria com as pessoas, nós não conseguimos falar. A hora que é para a gente ser sábio, a gente não consegue ser sábio. E a igreja, irmão, ela precisa ter poder, ter unção de Deus, ter a presença de Deus, mas também ter sabedoria de Deus. Ter sabedoria do Senhor. Porque às vezes uma palavra, irmão, sem sabedoria pode destruir tudo. Uma coisa já pode virar uma fogueira. Então vamos ter sabedoria de Deus sobre a nossa vida. E a sabedoria, o poder, a unção, vem através da oração, a comunhão com o Senhor. E a sabedoria de Deus vem através da gente buscando a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, tendo humildade, entendendo que a gente precisa de Deus. E a Bíblia diz em Provérbios que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Quando a gente teme a Deus, nós estamos sendo sábios, irmãos. Porque é Ele que criou a nossa vida, foi Ele que nos fez, foi Ele que nos formou, e Ele é tudo para nós. Então queira ser usado por Deus, mas também seja cheio da palavra de Deus, seja cheio de sabedoria. Porque a sabedoria, irmão, ela vai ajudar você a ficar firme. A sabedoria vai ajudar você a ficar firme. Olha o que diz o provérbio, diz que a sabedoria já prepara a mesa, prepara tudo. A sabedoria vai na nossa frente, irmão. Ela vai preparando as coisas. Então que a sabedoria de Deus, o poder de Deus e a sabedoria de Deus esteja na nossa vida. Quantas coisas a gente fez que a gente viu que se nós tivéssemos essa sabedoria talvez de hoje, ou se está faltando, Deus pode dar para a gente. Nossa, que eu agi sem sabedoria, meu Deus, o que eu fiz, Pai? Mas hoje a sabedoria do céu está aqui. E ela vem o que? Através da palavra de Deus. Então não queira só ter poder, só ter unção, mas queira ter também sabedoria. Porque quando a gente prega a palavra de Deus, pode ser com poder, com unção, ela tem o poder de salvar. Mas quando a gente tem sabedoria, que é o ensino, ela tem poder de nos manter firme. Os que mantêm firme é a doutrina de Deus, é o ensino de Deus. Se não tiver ensino, não tem como. Então você pode pregar a palavra da salvação, a pessoa é salva, a palavra da salvação, boas novas. Aí a pessoa aceitei Jesus, mas depois tem que ter o ensino. Depois tem que ter a sabedoria. Para quê? Para a pessoa continuar. Então não dá para desassociar, ó, poder aqui e sabedoria aqui. Não, tem que juntar os dois, porque Jesus tinha poder e sabedoria. O apóstolo Paulo tinha poder e sabedoria. O Jesus pregava com poder, mas também ensinava. Então nós temos que ter os dois, irmão, para a gente amadurecer. Então não vamos ser menino. Paulo falou, vocês é menino. Eu tenho que falar a vocês como criança. Eu queria falar com vocês como pessoa. E olha que era gente grande, irmão. Eu queria falar com vocês como pessoas adultas, maduras já. Mas eu não posso. Irmãos, em nome do Senhor Jesus, que Deus nos dê maturidade. Que Deus nos dê maturidade. E também, irmão, vamos trabalhar para a igreja amadurecer em unidade. Em unidade. A igreja estava falando, um é de Paulo, outro é de Apolo, outro... Irmão, aqui ninguém é de ninguém. Aqui nós somos de Jesus. Aqui nós somos de Jesus, porque Ele é o nosso Salvador. É como se Paulo está dizendo, ó, não foi eu que salvei vocês não, não foi Apolo que salvou vocês não. A gente só fez a nossa parte, um pregou, o outro regou. Agora quem deu a salvação, quem deu o crescimento foi Deus. Então, irmãos, por que nós vamos estar divididos se Cristo é um só? Não existe dois Cristos, três Cristos, só existe um. Então nós temos que estar unidos na mesma fé,
no mesmo espírito, buscando Jesus, o Senhor e Salvador da nossa vida. E Paulo diz: vocês são carnais, porque visto que há inveja, divisões, no capítulo 3, entre vocês, não estão sendo carnais, agindo como mundanos. Irmão, já pensou? A gente vem para a igreja e dentro da igreja começa a brigar. Já basta lá no mundo as confusão na rua, as confusão perto. Imagine nós aqui que vem para buscar Deus começar a brigar. Irmão, não devemos brigar nem dentro de casa, nem na rua, e muito menos na igreja. Em todo lugar a gente está para trazer união, a gente está para trazer a paz. Então vamos crescer rumo à igreja unida, irmãos. Então o apóstolo Paulo escreve à igreja da cidade de Coríntios, que eram os crentes da época, imaturo, por causa das suas divisões. Então, lembra, se a gente causa divisão, nós estamos sendo imaturo. Normalmente usa-se esse versículo para prevenir alguma coisa que acontece, divisão na igreja, essas coisas, mas isso aqui é muito mais além, porque Paulo está falando para a igreja da cidade de Coríntios. Imagine uma igreja numa cidade que traz problema, que traz divisão. Como que a igreja vai ser bênção para aquela cidade? Então nós não estamos em Coríntios, mas nós estamos em Presidente Prudente, e Deus quer que a gente seja a bênção onde a gente está. Deus quer que a gente seja a bênção onde a gente estiver. E como nós somos bênção, irmão, é só deixando Ele trabalhar na nossa vida. É só andando no Espírito e deixando os frutos do Espírito Santo trabalhar em nós. Eu falei pela essa manhã, não é os dons que salvam a gente, que a igreja de Corinto tinha muitos dons, é o fruto. Porque os dons se manifestam por fora, o carisma. Só que os frutos é por dentro, o caráter. E qual são os frutos do Espírito? Está em Gálatas 5, amor, é paz, é longanimidade, é mansidão, é temperança, é fé, é bondade, é benignidade, longanimidade, domínio próprio. Esse é um fruto do Espírito. Agora eu falo, nosso coração está cheio de amor, nosso coração está cheio de paz, nosso coração, irmãos, em nome de Jesus, está cheio de longanimidade, está cheio de benignidade, está cheio de bondade, está cheio de fé, está com domínio próprio. O nosso coração está cheio de raiva, cheio de mágoa, cheio de rancor. Se nós estivermos assim, irmãos, nós vamos causar divisão. Mas se nós estivermos com o coração cheio de amor, a gente vai saber perdoar, a gente vai saber lidar com as situações, a gente vai ter equilíbrio e falar: não, eu sei que o diabo está querendo destruir com a minha vida, com o meu lar, está querendo destruir com a igreja, mas eu tenho um equilíbrio. Eu sei que Jesus me chamou, eu sei que Jesus está na minha vida, e apesar das adversidades, Ele é comigo, e eu não vou agir conforme o diabo quer, eu vou agir conforme Jesus quer. E a gente vai saber lidar. Então vamos deixar de lado todo ciúme, toda contenda, para quê? Para a gente crescer, irmãos, crescer. Lembra quando Jesus expulsou um demônio? Expulsou um demônio de um rapaz, e depois os fariseus fizeram umas perguntas para Deus, para Jesus, melhor dizendo, falando que Jesus expulsava. Primeiro eles dizem que Jesus expulsava demônio pelo príncipe do demônio, Beelzebu. Aí Jesus fala: rapaz, se eu expulsasse demônio pelo príncipe do demônio, os demônios iam estar perdidos. Falando aqui na minha versão, os demônios iam estar perdidos, porque os demônios, eles não se dividem entre si mesmo. Porque uma casa dividida, ela não subsiste. Como que demônio vai expulsar demônio? Então, ou seja, eles estão lutando entre eles. Então uma casa que está dividida, ela não subsiste. Aí Jesus falou assim: mas eu não expulso demônio pelos príncipes, eu expulso pelo dedo de Deus. Só que ele deixa uma lição para a gente, irmãos, nem o demônio fica dividido, e a gente vai se dividir. Então não vamos ficar divididos, irmão, porque uma casa dividida, ela não subsiste. Satanás e os demônios, ele anda junto querendo atormentar a nossa vida, mas o sangue de Jesus tem poder, porque se ele une de lá, nós vamos unir daqui com a igreja, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Então não vamos ser divididos, porque nós não vamos subsistir. Então se um pensa de um jeito, outro pensa do outro, não, irmão, vamos entrar num acordo. Vamos entrar num acordo, não. Como que nós devemos pensar? Vamos ver o que a palavra diz. Andarão dois juntos se não tiver de acordo? Não tem como. Então o que a palavra está dizendo? Que nós devemos ser fiel a Deus, que nós devemos obedecer a Deus, que nós devemos ser fiel em todas as áreas. Então vamos ser fiéis ao Senhor. Então vamos lá. Quarto, vamos trabalhar para uma igreja que amadurece em santidade.
Irmãos, a igreja de Coríntios, capítulo 5, Paulo falou para a igreja de Coríntios tirar o fermento do meio deles. Como assim? O fermento, irmãos, na época ali, naquela época, hoje nós fazemos pão, o fermento não é símbolo de impureza para nós, mas biblicamente, ali o fermento estava simbolizando impureza. Paulo falou, tira o fermento velho aí para vocês, para não levedar toda a massa. Por quê? Porque tinha pecado ali na igreja de Coríntios. Então, se tinha pecado, o fermento ali velho estava atrapalhando de fazer uma massa nova e a igreja crescer. Irmãos, o pecado atrapalha a nossa vida de crescer. O pecado atrapalha a nossa vida de ir para frente. Talvez você fale, por que minha vida não anda como eu gostaria que andasse? Talvez, irmão, o pecado está atrapalhando. E a Bíblia diz em Hebreus, para a gente largar todo pecado ou todo mal, irmãos, que nos quer nos embaraçar. E correr para a carreira que nos está proposta, ou seja, olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. Irmão, a única coisa que afasta o homem de Deus é o pecado. Isaías 49, ou 59 melhor. A Bíblia diz que os ouvidos do Senhor não estão, vamos dizer, tradução melhor, fechada para que não possa ouvir. Nem a sua mão encolhida para que não possa salvar. Mas as transgressões faz divisão entre nós e Deus. Por isso que Jesus veio, irmão, para tirar nós do pecado. Então vamos amadurecer uma igreja em santidade. Vamos buscar a santidade. O que é santidade? É ser puro, é ser limpo. É andar sem pecado, sem sujeira, sem impiedade. E como a gente é limpo e como a gente é purificado? O sangue de Jesus nos liberta de todo o pecado. João Batista diz, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então quando Jesus morreu lá na cruz, o Cordeiro, nosso Cordeiro, ele morreu pelos nossos pecados. E quando a gente aceita, reconhece que ele é porque nós somos pecadores, ele nos purifica de todo o pecado. Aí nós andamos uma vida de santidade com ele, uma vida de pureza. Ou seja, eu pecava, errava, transgredia, vivia uma vida longe do Senhor, agora eu vou viver uma vida com ele. Isso não significa que a gente nunca vai errar na vida, não é isso. Significa que ele nos perdoa, ele muda a nossa vida, e ele faz a gente uma pessoa melhor. E aquilo que a gente achava que era certo, a gente passa a entender como errado, porque o pecado é errado aos olhos de Deus. O que é certo é a pureza, o que é certo é a santidade. Então nessa noite, que todo pecado seja repreendido na nossa vida, que a santidade do Senhor venha a crescer na nossa vida em nome de Jesus. Então imagine, irmão, uma igreja com carisma, cheia de dons espirituais, uma igreja cheia da graça, cheia do favor de Deus. Imagine a sua vida, você cheio da presença de Deus, dos dons de Deus na sua vida, você com carisma, com qualidades. Imagine você desse jeito. Agora imagine você também com o caráter de Cristo, seu caráter transformado, seu caráter moldado, seu caráter abençoado por Deus. Você já não pensar mais em coisas ruins, mas pensar em coisas boas. Você não pensar mais em prejudicar o próximo, mas pensar em estender a mão pelo próximo. Imagine seu caráter agora transformado. Agora imagine também você sem pecado, no sentido assim de ficar pecando sempre. Agora você na santidade, na pureza. Porque o pecado, ele atrapalha a gente, irmão. Ele atrapalha a gente, e atrapalha muito ainda. E às vezes a gente fala, mas errei na mesma coisa, no mesmo erro. Aí fica aquele ciclo. Aí Deus está falando, eu quero que você vá para frente. Eu quero que você vá para frente. E Deus faz o quê? Faz a gente ir para frente. Então imaginem também uma igreja cheia de poder. E uma igreja cheia de sabedoria. Cheia de poder e cheia de sabedoria. Então fala, porque às vezes as pessoas valorizam muito, não, eu quero buscar poder, eu quero buscar, mas chega na hora que pergunta uma coisa bíblica, a pessoa não sabe nem onde está. Pergunta uma coisa, não conhece. Por quê? Uma coisa não anula o outro, irmãos. Uma coisa não quer dizer que você ora bastante, você não tem que ler a Bíblia. Não quer dizer que você pula na igreja, que você não deve ter ensino. Então as coisas têm que andar junto, porque senão não há transformação de caráter. Aí pula e a vida não muda. Irmão, isso é sério, irmão. Isso é sério. Você fala, nossa, mas eu já vi aquela pessoa ali pulando, Deus usando a pessoa. E o próprio Jesus falou em Mateus 7:21.
A Bíblia vai dizer muito naquele dia: Senhor, em seu nome expulsamos demônio, Senhor, em seu nome curamos enfermos, Senhor, em seu nome falamos novas línguas. Jesus vai falar: em seu nome pregamos sua mensagem. Apartai-vos de mim, vós que praticam iniquidade. Tinha carisma, mas não tinha caráter. Não andava com Cristo. Então, igreja, vamos andar com o Senhor. Vamos unir isso. Por quê? Porque a gente vai ser uma igreja forte, irmãos. Uma igreja forte. E agora imagine também uma igreja unida. Imagine, aqui quem tem o lar, tem pessoas que convivem junto. Percebe, quando vocês estão unidos, as coisas não ficam melhor. Parece que as coisas vão mais para frente. Agora começa a intriga no lar para ver. Parece que nada sai do lugar. Parece que a nossa paz parece que vai embora. Você já viu uma igreja unida, como ela começa a crescer? Agora uma igreja em divisão, fica um preocupado em atingir o outro. A igreja não cresce. Então, em nome de Jesus, que a união de Deus venha sobre a nossa vida. Que a união do Senhor venha sobre nós. E agora, imagina uma igreja pura. Uma igreja limpa. Uma igreja lavada no sangue de Jesus. A qual as pessoas olham e dizem: eis ali um homem de Deus, eis ali uma igreja de Deus, eis ali uma igreja lavada e remida no sangue de Jesus. Imagina as pessoas olhar para você e dizer: eis ali um homem de Deus. Olhar para as mulheres: eis ali uma mulher de Deus, que não anda escandalizando o nome do Senhor, mas que anda em santidade. E para encerrar, irmão, Paulo falou para a igreja de Coríntios, primeiro elogiou pelos dons, depois repreendeu eles pela divisão. Não poderia falar com eles como maduros, mas como criança, porque eles não estavam preparados ainda. Mas por último, Paulo fala assim: eu vou mostrar para vocês um caminho mais excelente. E esse caminho é o caminho que Deus quer a gente. É o caminho do amor. Olha o que diz capítulo 13, versículo 1. Diz assim. Vamos lá. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, serei como um sino que ressoa e como um pranto que retine. Então, irmão, se não tiver amor, não adianta. Como que a gente consegue, deixa eu falar, como que a gente consegue cuidar das pessoas se a gente não tiver amor? Como que a gente consegue usar os dons para a glória de Deus e para que as pessoas sejam abençoadas, sejam curadas, se não tiver amor? É o amor, irmão, que nos sustenta, no sentido assim, da gente tem o amor que traz o equilíbrio. É o amor. Jesus nos salvou por quê? Por amor. Deus nos salvou por quê? Por amor. Nós conseguimos suportar as coisas por quê? Por amor. Nós fazemos o bem para o próximo por quê? Por amor. Então imagine a igreja sem amor. Nós não vamos querer ajudar as pessoas, nós vamos querer usar as pessoas. Porque quem não tem amor, não tem compaixão das pessoas. Quem não tem amor, não vai saber usar o que tem por amor às pessoas. Porque não tem amor. Então vamos amadurecer em amor. E os 10 mandamentos falam, ou os 2 melhor, no Novo Testamento, os 10 se resumem em 2. Amar a Deus acima de todas as coisas. De toda a nossa força, nossa alma e nossa mente. E amar o próximo como Jesus amou. E como Jesus amou o próximo, irmão? Maltratando o próximo? Não. Jesus amou o próximo estendendo as mãos para o próximo. Como Jesus amou o próximo? Perdoando o próximo. Como Jesus amou o próximo? Dando a vida pelo próximo. Então Paulo falou, igreja de Coríntios, acima de tudo, igreja de Coríntios, tem amor. Tem amor. Que o amor do Senhor venha estar no nosso coração. Que o amor do Senhor venha a ser derramado sobre cada um de nós. Porque o amor de Deus, Ele já demonstrou por nós. A Bíblia vai dizer, em João 3,16, palavra bem conhecida de nós, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, que é Filho único, não é primogênito, é unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o amor de Deus está aqui para nós. Agora, irmãos, vamos crescer no amor. Vamos amar mais.
E amar é um mandamento de Deus para a nossa vida. Não adianta você falar, mas eu não quero amar, eu não quero amar. Irmão, isso é terrível isso. Porque se a gente quer ser amado, porque a gente não quer amar. Mas eu não quero perdoar. Irmão, se Jesus perdoou a gente, porque a gente não quer perdoar. O perdão, ele traz cura, irmão. E perdoa quem ama. Então, que a gente venha ser uma igreja que cresce em amor. Porque é isso que Cristo quer, que as pessoas vejam o amor de Deus em nós. Que Cristo quer que as pessoas vejam o amor de Deus nele na igreja. Você quer ser a diferença? Seja cheio de amor. Você sabe qual que era a diferença? Muita diferença, mas eu vou falar essa do amor. De Jesus para os fariseus religiosos, se cair um animal deles no fundo do poço, podia ser dia de sábado, que naquela época era consagrado, eles iam lá e pegavam. Mas se tinha uma pessoa enferma, eles não estavam nem aí para aquela pessoa. Se tivesse uma pessoa perdida, eles não queriam nem saber. Por quê? Porque faltava amor. Quando você tem amor, você se importa com as pessoas. Quando você tem amor, você se importa com o próximo. Quando você tem amor, as coisas são diferentes. Então, igreja do Senhor, vamos crescer no carisma e no caráter. Vamos crescer no poder, na unção e na sabedoria. Vamos crescer na união. Vamos crescer na santidade. E vamos crescer no amor. Porque o amor vai equilibrar tudo isso para a glória de Deus. Amém?